Graça e paz, queridos. Vamos dar início à leitura da Palavra de Deus e estudar esta carta de João à igreja de Laodiceia. O texto diz exatamente assim. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia pode acompanhar, né? Apocalipse 3, versículos 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e que tens nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Conselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir ao Senhor que nos abençoe no estudo dela nesta tarde. Nós te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração e que nós entendamos a mensagem de Apocalipse, que é uma mensagem para as igrejas e que é uma mensagem para as igrejas de todas as épocas, em todos os lugares. E nós pedimos ao Senhor que compreendamos hoje, na nossa época e neste lugar onde estamos, a mensagem que o Senhor tem para nós neste dia. Oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A carta as cartas do Apocalipse são cartas reais escritas a mandado do Senhor Jesus Cristo e introduzindo uma revelação do Senhor Jesus Cristo, né? O livro de Apocalipse, longe, mas muito longe de ser um livro complicado, ele é um livro que é revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está sendo escrito para demonstrar, para revelar à igreja e às igrejas do Apocalipse, né, as igrejas da Ásia Menor, quais são as verdadeiras características do Senhor Jesus e aquilo que vai acontecer até a sua segunda vinda. Então, nós estamos diante de um livro que é revelador para nós. E nós vimos que no primeiro capítulo,
Jesus é revelado como o Senhor glorificado. Jesus é o Senhor glorificado, é aquele que nós lemos que ele é aquele que João vê, né? E ele descreve esse Jesus glorificado que fê-lo cair sobre si mesmo. Tamanha era a glória. Notem bem, não é a glória real de Jesus ainda. Foi a glória que João podia ver. É a glória que João podia entender, porque é uma glória muito sublime. Então, João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz que soava como grande trombeta, e a voz mandou que ele escrevesse cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas igrejas foram escolhidas por serem igrejas reais, históricas, com problemas típicos de cada uma tinha os problemas que foram descritos no livro, mas também eram igrejas que eram representativas historicamente dos diversos períodos da história da igreja. Então, e igrejas representativas também de igrejas particulares em cada período da história da igreja, né? Então, nós temos hoje, no período que nós estamos vivendo, igrejas que são como a igreja de Éfeso, igrejas que são como a igreja de Esmirna, igrejas que são como a igreja de Tiatira, de Sardes, Laodiceia. Dessa maneira, nós temos o livro de Apocalipse se cumprindo, né, na íntegra aqui no nosso tempo. Mas também podemos identificar 7 períodos da história da igreja representados nessas igrejas. Essas igrejas, então, são figurativas de 7 períodos da história da igreja. E neste período agora nós estamos finalizando a história do mundo, nós estamos no período que é chamado de Laodiceia, em mistura com o final do período de Filadélfia. Então, é nesse sentido que nós estamos vendo este livro do Apocalipse e estas cartas do Apocalipse. Então, essa revelação de Jesus Cristo é algo maravilhoso. João viu Jesus glorificado. Ele viu um candelabro, 7 candelabros de ouro, e quem falava com ele estava no meio dos candelabros, né? No meio dos candeeiros. Quem era essa pessoa? Um homem, uma pessoa semelhante a filho de homem. Então, uma pessoa que era um ser humano, com vestes talares. Vestes talares são vestes sacerdotais ou vestes reais. E vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, né, demonstrando a sua realeza, a sua dignidade. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Então, há uma descrição aqui que nós já falamos, né, já fizemos em outros dias, que demonstram qual é a pessoa que está falando e que está sendo revelado aqui. João está vendo Jesus glorificado. E olha a reação. Quando o vi, João falando, né? Caí a seus pés como morto. Perdeu as forças, né? Caiu no chão. Porém, ele, a pessoa que está sendo descrita, que é o próprio Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo:
não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que começou todas as coisas e que vai terminar todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu comando todas as coisas, está tudo na minha mão, né? É o que Jesus está dizendo aqui. Então, escreve estas coisas, as coisas que viste, isso que eu acabei de te mostrar e que já é passado, né? Porque você já acabou de ver as coisas que viste e as que são, as coisas que são, as que eu vou descrever para você da agora em diante, né? Que são as igrejas. E as que hão de acontecer depois destas, isto é, depois da história da igreja, vai acontecer algo que precisa também ser escrito. São coisas que vão acontecer, que é o período da tribulação, não é o período que vai ser descrito a partir do capítulo 4. E escreve, pois, estas coisas, porque quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos ou mensageiros, né? E os seus 7 candeeiros são as 7 igrejas que foram escolhidas. Então, ele começa a falar dos, das igrejas, né? Mandar as mensagens para cada igreja. Manda mensagem para a igreja de Éfeso, elogiando alguns aspectos da igreja de Éfeso, mas criticando em outros aspectos. A igreja de Esmirna, que não recebeu reprimenda, né, nem advertência, mas ela foi elogiada pela sua fidelidade na perseguição, né, por andar de acordo com a vontade de Deus, né? E a igreja de Pérgamo, que foi a igreja que começou historicamente a se misturar com o Império Romano e deu no catolicismo romano, e a igreja de Tiatira, que também era uma igreja mista, né? Cheia de que tinha rompido com o Império Romano, mas que era uma igreja que estava, desculpa, que tinha estava trabalhando, mas estava misturando as coisas, né? Idolatria com o evangelho genuíno. E a igreja de Sardes, que era uma igreja que começou a reformar a igreja inteira, a igreja de Filadélfia, que representa a igreja do período missionário, a partir de 1700 e final de 1700, né? E começo de 1800 até agora, e a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar hoje, e que representa a igreja desta época, desta geração que nós estamos vivendo aqui. Então, isso, em suma, muito resumidamente, é a parte inicial do livro de Apocalipse. E então nós temos esse livro descrevendo estas coisas maravilhosas. E o capítulo 20, 21 e 22, os capítulos 20, 21 e 22, falam do reino milenar, do juízo final e do estado eterno, tão aguardado por todos os crentes. Essas cartas às igrejas são cartas que Jesus Cristo escreveu por meio de João, nós acabamos de ver, e a carta à igreja de Laodiceia é uma carta sui generis, né? Uma carta específica. A cidade de Laodiceia, nós precisamos entender algumas coisas a respeito dessa cidade para entender a mensagem. A cidade de Laodiceia
era uma cidade rica da Ásia Menor. Uma cidade rica. Um ponto final do circuito das 7 igrejas, e era situada em uma rota comercial. Então, numa das grandes estradas da Ásia, então era uma cidade muito rica, porque o comércio ali era exuberante. Passavam ali muitas caravanas e os negócios eram feitos ali. Era uma cidade que tinha um forte sistema bancário, não é? E havia muitas compensações financeiras ali nos bancos, e a cidade, portanto, tinha muito dinheiro. E era esse centro bancário importante, era um centro que fazia a cidade se desenvolver. E ela existiu, foi destruída no ano 60 depois de Cristo, por um terremoto, mas foi reconstruída com recursos próprios. A cidade se negou a receber ajuda de Roma. O Senado romano quis destinar uma verba para ajudar a cidade, para ajudar a reconstrução da cidade, mas a cidade tinha tanto dinheiro que ela recusou a ajuda da capital, que era Roma, do Senado, né, dinheiro do Império, do imperador romano. Então, era uma cidade realmente que ocupava um lugar importante do ponto de vista econômico. E essa reconstrução custou muito dinheiro, mas eles tinham muito dinheiro. E ela, então, rejeitou essa ajuda votada pelo Senado, porque ela disse que não precisava de nada. E ela tinha um sistema industrial interessante. No Vale do Rio Lico, que cortava a cidade, era um vale, havia uma produção de lã, uma lã de coloração escura, às vezes até preta, e lustrosa, uma lã que servia para fabricar capas e tapetes que deram muita fama à cidade. As capas e tapetes de Laodiceia eram muito procuradas, porque eram muito bem feitas e de uma lã especial daquela região. E havia ali também muitos teatros, muitos templos pagãos e uma escola de medicina muito conhecida. E havia também uma indústria de colírio muito famoso, que era utilizado para tratar doenças oculares. Ela recebia água termal da cidade de Hierápolis, que era próximo de Laodiceia. Essa água termal tinha uma salinidade muito elevada e rica em sódio, e com isso ela tinha uma qualidade emética muito forte, né? O que é qualidade emética? Ela tinha poder para fazer as pessoas, ao tomarem aquela água, vomitarem. Então, ela era muito usada terapeuticamente, né? Como um remédio. Essa qualidade emética da água que corria para o rio Meandro, que era um outro rio que passava próximo da cidade. E a água potável dela, então, também vinha de Hierápolis, de fontes da cidade de Hierápolis. Portanto, o abastecimento de água de Laodiceia era dependente de Hierápolis. Esta situação tornava a cidade vulnerável. E o imperador Diocleciano, então, conhecendo a cidade, a sua exuberância, ele a destinou, ele estabeleceu, ele escolheu essa cidade como capital da província
da Frígia, a província romana da Frígia. Esta situação foi, então, aproveitada pelo imperador romano e esta cidade se tornou capital da Frígia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, exatamente como a água que estava presente na cidade, né? A igreja morna, uma igreja de espírito mundano, de mundanismo. Alguém pode concluir que Jesus Cristo prefere a oposição à indiferença. Jesus fala para ela que está a ponto de vomitá-la da boca. Por quê? Porque ela é morna, não é fria nem quente. Exatamente como a água que ela recebia de Hierápolis, né? Então, é interessante que nessas cartas, o escritor das cartas, o autor, que é Jesus, utiliza-se das características próprias da igreja, da cidade, para definir a igreja. E aqui nós vemos isso claramente, né? A igreja morna, como a água que ela recebia de Hierápolis, uma água emetizante, uma água que produzia vômito. Por isso Jesus diz, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Era uma censura forte, indignada. Jesus estava aqui numa censura indignada, sinistra até, considerando-se que quem pronunciou essa censura, estava possuído de paciência e longanimidade infinitas. Jesus, como alguém extremamente paciente e longânimo, com paciência e longanimidade infinitas, ele estava pronunciando uma sentença dramática contra a cidade de Laodiceia, uma sentença verdadeiramente sinistra, né? E hoje Laodiceia é um deserto, onde a cidade de Laodiceia cresceu exuberantemente, lá se tornou um deserto. E é interessante Jesus falar também, né? Eis que estou à porta e bato, porque, na verdade, o que aconteceu ali? A igreja estava vivendo um evangelho tão atípico, um evangelho tão alheio à pessoa de Cristo, que Cristo estava do lado de fora da igreja. Jesus não estava dentro da igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja, né? Jesus não era adorado na igreja de Laodiceia. Não é, o evangelho que era pregado ali não era um evangelho genuíno, né? Então, o texto é interessante, porque o Senhor Jesus Cristo manda que João escreva, né? Então ele fala: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, ele é o início e o fim da criação de Deus, assim como Laodiceia é o fim desse ciclo de igrejas que compõem as 7 igrejas do Apocalipse. Estas coisas diz o Amém. Conheça as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras, conhece as obras das nossas igrejas. Os pastores deviam ler este trecho de Apocalipse pelo menos uma vez por semana, porque está chamando a atenção aqui para as obras. Conheço as tuas obras. Todas as igrejas do Apocalipse receberam esta manifestação. Conheço as tuas obras. Eu sei o que vocês estão fazendo. Nem és frio e nem és quente, falando especificamente agora para a igreja de Laodiceia. Quem dera, olha o que Jesus está dizendo, quem dera fosses frio ou quente. Era preferível que vocês fossem frios ao extremo do que ser morno.
ou quente ao extremo do que ser morno. Jesus quer uma tomada de posição. Uma tomada de posição. Esse negócio de ficar na igreja, não sabe se vai, não sabe se não vai, um domingo vai, outro domingo fica, um dia frequenta uma igreja, outro dia frequenta outra, não sabe exatamente o que quer, né? Está insatisfeito numa igreja, não adora a Deus verdadeiramente. Então, isso tudo é aquilo que Jesus está condenando aqui, né? Ele diz, olha, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim porque és morno. Olha a posição de Jesus. Que nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não dá para aguentar mais vocês. É interessante que isso aqui repete um conceito que está no Velho Testamento com Isaías. Isaías está falando para o povo de Israel o seguinte: olha, Deus está dizendo para vocês o seguinte, que vocês são. Ninguém requereu da mão de vocês nenhum tipo de sacrifício. E vocês estão sacrificando, mas vocês não são dignos de sacrificar, porque vocês estão vivendo uma vida completamente errada, né? Então, Isaías diz que aquele povo é um povo que Deus abomina, que Deus não quer nem saber, que Deus não se agrada daquele povo, né? Isso está em Isaías 1, né? E mostra que Deus já se irritava com um tipo de culto que era um tipo de culto falso, um tipo de culto hipócrita, porque era um tipo de culto que era na verdade, uma manifestação sem santidade, sem uma disposição de servir a Deus. Então, Deus fala com eles assim: olha, as vossas festas, né? Não continuem a trazer ofertas, porque eu abomino as festas de vocês, né? Quando eu, quando vocês estendem as mãos para mim, quando vocês levantam as mãos e estendem para mim, é, e, quando, e quando multiplicam as orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, atentem para a justiça, repreendam ao opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa das viúvas, né? E depois vocês virão e nós vamos nos arrazoar, diz o Senhor, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, né? Vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, é mais ou menos semelhante a mensagem. O teor é semelhante, né? E a igreja de Laodiceia está sendo conclamada a tomar uma posição, né, diante de Deus para não ser vomitada da boca do Senhor. E o que levava a igreja a tomar essa atitude é que ela dizia, né? Ah, eu estou rico, abastado. Nós acabamos de ver aqui que essa cidade era uma cidade tão rica que eles recusaram receber verba do Senado romano. Então, o texto diz aqui: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas não sabem vocês que são, né? O texto diz, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando, olha, eu enxergo a igreja
do jeito que ela é, e vocês estão numa pior. Então, eu aconselho vocês que comprem de mim ouro refinado pelo fogo. O que é isso? Ouro refinado pelo fogo. Jesus está dizendo para eles que eles devem se enriquecer de boas obras, devem se enriquecer com aquilo que glorifica a Deus, né? Com atitudes que elevam o nome de Deus. E pelo fogo, vocês devem buscar as obras que são o ouro refinado pelo fogo, para que vocês se enriqueçam. Porque agora vocês são pobres. Vocês têm muito dinheiro, pensam que são ricos, mas vocês são pobres porque diante de Deus vocês não têm nada. Vocês não têm nada. E eu aconselho vocês também a tomarem vestiduras, vestiduras brancas, porque as vestiduras de vocês agora estão todas contaminadas. E vocês devem se vestir com essas vestiduras brancas, a fim de que não seja o quê? Manifesta a vergonha da tua nudez. Vocês acham que estão vestidos, mas vocês estão nus, porque as obras de vocês não têm nenhum valor. E vocês devem comprar um colírio. A cidade era produtora de um colírio que curava os olhos, né? Então, o texto utiliza, Jesus utiliza o texto para falar desse, figuradamente, do colírio espiritual. O colírio vocês devem comprar para ungir os olhos de vocês, a fim de que vocês vejam. Vocês precisam de um colírio espiritual para abrir os olhos e ver verdadeiramente a posição de vocês, que vocês estão vivendo uma vida que é fora do padrão que eu desejo. E aí, Jesus diz, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Não se assustem pelo jeito que eu estou falando, porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ainda tem gente aí em Laodiceia que eu amo e eu quero repreender e corrigir e disciplinar para que eles sejam constituídos meu povo. E aí ele dá uma ordem: se, pois, zeloso e arrepende, ou na linguagem popular, sejam zelosos e arrependam-se dos seus pecados, né? Sejam zelosos, não levem a vida do jeito que vocês estão levando, sem compromisso, mas sejam zelosos e se arrependam. E agora Jesus mostra a sua posição. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, pode ser que não ouça, né? Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é abrir a porta para Jesus? É deixá-lo entrar e dominar, é deixá-lo entrar e ser senhor daquilo que está sendo realizado na minha casa, é deixá-lo entrar e ser o senhor da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus recursos, de tudo aquilo que é colocado nas minhas mãos e que na realidade não me pertence. Ao vencedor, isto é, aquele que fizer aquilo que eu estou mandando, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, vai participar comigo do meu reino, né? O reino que Jesus vai reinar sobre todas as coisas, no reino milenar, né? Nesse reino maravilhoso que Jesus vai inaugurar quando ele vier agora na segunda vinda. E então aqueles que forem fiéis, né? Aqueles que forem obedientes, os vencedores receberão esse privilégio de sentar-se com Jesus para serem dominadores com ele de todas as coisas. Assim como também, do mesmo modo que eu venci, Jesus está falando, que ele venceu na cruz, e me sentei com meu Pai no seu trono.
assim como Deus elevou Jesus ao seu trono, né, como Senhor de todas as coisas, ali também Jesus vai trazer, melhor dizendo, com todo cuidado, aqueles que obedecerem para reinarem com ele no trono do reino milenar. Então, esse texto nos fala de uma igreja que está absolutamente fria, que é, que é morna, né? Melhor dizendo, morna. Uma igreja absolutamente morna, que tem cara de igreja, mas não é igreja. Que aparenta ser igreja, mas não é. Uma igreja morna, que tem um espírito de mundanismo. O mundanismo entrou nessa igreja. E alguém pode concluir, então, que Jesus prefere uma igreja que tenha oposição a ele do que uma igreja que seja indiferente. Por quê? Porque uma igreja que tem oposição, ela tem posição. E é mais fácil lidar com quem tem posição, porque quando ele se converte para valer, né? Do que alguém que não tem posição, que é indiferente, que é a Maria Mole, que vai para o lado que dá certo, né? Uma folha de bananeira que vai para o lado que o vento dá. Então, isso é muito sério. Jesus está falando isso aqui, né? É uma igreja morna, uma igreja que precisa de mudar. Também a igreja de Laodiceia corre o risco, né, de ser vomitada da boca do Senhor. Essa é uma censura bem forte e que quem a pronunciou foi o próprio Cristo. Ele estava possuído de paciência e longanimidade infinitas, né? Hoje nós estamos vendo que esta cidade não existe mais, porque ela foi destruída. Parece que Laodiceia não deu muita atenção à carta que foi escrita pelo Senhor. E eis que estou à porta e bato, demonstra categoricamente que Jesus não estava dominando esta igreja, ele estava fora desta igreja. Essa igreja não tinha as características de igreja de Cristo. E ao que vencer, ele está prometendo que estaria sentado com ele no trono, né? E compartilhando com Cristo a glória do seu reino. O que vencer é aquele que obedecer, que se tornar quente, né? Ou aquele que for frio, que se tornar quente. A bem-aventurança final, em cada carta, é apenas para os vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta palavra também é dita a todas as igrejas do Apocalipse, né? Por quê? Porque essa mensagem é para todas as igrejas. Embora esteja sendo dirigida à igreja de Laodiceia, ela serve de estímulo para as outras igrejas. Então, aquilo que foi escrito para Éfeso serve para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc., né? Então, assim, cada carta de cada igreja serve para outras igrejas e serve para nós hoje, para nós hoje. Embora, se nós formos olhar a cristandade de um modo global, eu não estou falando aqui de igrejas particulares, mas de um modo global, nós estamos vendo o esfriamento da fé cristã. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, em que muita coisa tem ocorrido no meio cristão, especialmente no meio evangélico, que não dá para a gente acreditar. Então, isso já está previsto no Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia recebeu, então, essa reprimenda do Senhor Jesus. E o elogio que essa igreja recebeu foi nenhum.
ela não recebeu nenhum elogio. Ela recebeu uma crítica grave, porque ela foi chamada de indiferente. Tanto faz como tanto fez. Não é quente nem fria. É uma igreja insossa, né? Então é uma crítica que Jesus fez à igreja, que ela é indiferente. A instrução que Jesus deu a essa igreja foi que eles sejam zelosos e se arrependam. Jesus está chamando a igreja ao arrependimento. A gente pensa que é só pecador perdido que tem que arrepender, a igreja também tem que se arrepender. E há uma promessa, compartilhando o reino, o trono de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, né? A gente permanecer fiel, né? E compartilhar do reino, do trono do Senhor Jesus Cristo. Concluindo essa mensagem da igreja de Laodiceia, nós podemos imaginar o seguinte: primeiro, a mornidão é um estado espiritual deficiente, perigoso, perigoso. Eu fico vendo como grande parte dos crentes leva uma vida morna, uma vida morna, uma vida que é mais ou menos, né? Não assume a posição de crentes de fato, fazem tudo mais ou menos, pelas metades. Essa igreja indiferente, né? É a mornidão, um estado espiritual deficiente, que traz como alvo para os crentes a satisfação com os valores do mundo, a satisfação com os valores do mundo, e não com os valores do Evangelho. Então, nós vemos muita coisa acontecendo de acordo com o mundo na igreja. E isso é um fato. Nós não podemos negar isso. Segunda conclusão. Nós percebemos na igreja uma recusa em abandonar as obras da carne. Como é comum nas igrejas a gente ver que as pessoas não estão crucificadas com Cristo. Elas têm uma negligência em ser alguém controlado pelo Espírito Santo e, portanto, elas ainda produzem obras da carne, conforme está lá em Gálatas, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, dissensões, vários pecados desses que nós vemos na igreja: carnalidade, divisão, ira, manifestações de ira, de explosões, coisas assim que falam contra o cristianismo. Então, isso é uma recusa em abandonar as obras da carne, porque a pessoa esquece que está crucificada com Cristo. Terceiro, há uma tentativa de misturar valores do cristianismo com o paganismo. É muito comum isso. Misturar valores do cristianismo com valores do paganismo. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na vida, na qual Jesus Cristo não é o Senhor. Então, nós vemos isso muito frequentemente nas igrejas, né? E substituição de uma fé simples e genuína por práticas que não são práticas cristãs, né? Que são práticas relacionadas, por exemplo, a sal grosso, vassoura santa, água benta e não sei o que, uma série de coisas assim que são rosa ungida e uma série de coisas que não me vem
a cabeça no momento, mas que todo mundo sabe o que é que nós estamos falando. Então, uma vida na qual Jesus Cristo não é único, não é suficiente, porque precisa de outras coisas, e não é Senhor, porque não ocupa o lugar de destaque na nossa vida, como dono absoluto da nossa vida, e aquele que já realizou todas as coisas para a nossa salvação. Então, esse texto nos chama atenção para isso, né? E é uma chamada chamada à santidade de vida, né? Para que Deus não nos vomite da sua boca. E aqui cabe uma pergunta final. Como que está a sua vida? Não é? Porque às vezes a tendência nossa é julgar a igreja. É mais fácil julgar a igreja porque há algumas pessoas que estão praticando determinadas coisas, etc. A igreja está fria e tal. É uma facilidade que a gente tem de identificar os problemas. Mas e a sua vida, a sua própria vida? Você tem estado preocupado com a sua própria manifestação de cristianismo? Ou você está simplesmente agindo como os crentes de Laodiceia? Que o Senhor bondosamente abençoe a nossa vida para que nós possamos sair dessa condição de laudicense para a condição de um esmirniano ou de um, de um filadelfiano, né? Essas duas igrejas que foram elogiadas pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.